Paz, irmãos e irmãs, bom dia. Quero aproveitar a oportunidade e nesse quesito de que o Silvio, a Priscila apresentaram aqui a Joana conosco, quero continuar o estudo a respeito de Pedro, da primeira epístola, e hoje nós vamos entrar no capítulo que fala sobre família, sobre marido e mulher, sobre relacionamentos. Eu quero aqui, antes de iniciar, dizer com... Tá bom o som? O som tá bom? Ou tá alto? Hoje nós vamos ser breves. Pretendo ser breve. Então, como eu estava dizendo, nós vamos iniciar esse assunto sobre família, sobre relacionamentos, marido e mulher. E eu não sou especialista na área, mas de acordo com aquilo que eu tenho aprendido diante do Senhor, diante daquilo que eu tenho visto na palavra, é o que eu quero compartilhar. Então, cada irmão, cada irmã possa receber e também possa analisar a palavra, junto com seu esposo, junto com a sua esposa, junto com seus filhos, e que haja a edificação. Então, eu não quero aqui colocar regras, dogmas, nada, mas simplesmente compartilhar a minha vida durante esses 25 anos que eu sou marido de uma esposa e pai, há 21 anos. Então é isso que eu quero compartilhar, nada mais, nada menos. E, quem sabe, juntos, como a palavra diz, nos edificarmos mutuamente. Amém? Então, antes, eu quero ler 2 textos em Gênesis, por favor. Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ir lá no início. Capítulo 1, verso 26, Gênesis 1, 26. Disse o Senhor Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só? Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Só um instantinho. Isso. Vamos ler o 19 novamente. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão, para ver como este lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Guarde essas palavras. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada.
Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Texto muito conhecido nosso, eu sei disso. Mas o que é o meu objetivo aqui? Quando o Senhor Deus, Ele formou o homem do pó da terra, e Ele soprou as narinas, o homem estava dormindo. Mas quando o homem acordou, a primeira pessoa que ele viu foi o Senhor. Da segunda vez, quando o Senhor fez que o homem dormisse, pegasse no sono, o Senhor então fez algo completamente diferente. O Senhor então tirou do homem uma parte dele em carne e formou a mulher. Mas antes do Senhor fazer isso, antes do homem pegar no sono, o Senhor preparou o homem. Como que o Senhor preparou o homem? Ele trouxe todos os animais. E o que o Senhor estava querendo mostrar para o homem? Adão via o macho e a fêmea de cada espécie. Mas aí então, passou todos os animais, mas ele não viu uma que lhe fosse uma contraparte a ele, igual a ele. Ele não viu, ele não achou. Alguns irmãos brincam, né? Ele poderia olhar ali a gorila, fêmea, né? E falar assim, parece, mas não serve, não é isso que eu quero. Não é igual. Mas então o que o Senhor fez? O Senhor preparou o homem. Ele dormiu. E qual foi a segunda pessoa que o homem viu? A mulher. Então, quando ele viu a mulher, ela era exatamente aquilo que ele planejava, aquilo que ele queria, aquilo que ele via e esperava e aguardava. E aí então ele fez um cântico. Esta é a final. Olha o que ele disse. Afinal. Então levou um grande tempo para ele encontrar aquela que ele fosse compatível, a sua contraparte, que era a mulher. Mas o cântico veio não do Senhor, o cântico veio de Adão, do homem. Guarde essas palavras que nas outros compartilhares voltaremos a ela, ok? O cântico veio do homem. Então o homem, se nós formos pensar um pouco, ele é visual. O homem ele vê, ele é atraído por aquilo que ele vê. O homem que eu digo é o macho, ok? Não é o homem, ser humano, homem e mulher. Agora, por outro lado, a mulher, ela é aquela que ouve. Ela se derrete com as palavras. Como que vocês pensam que Eva se sentiu quando ela ouviu essas palavras de Adão? Ela queria sair correndo de Adão? Não. O coração dela foi tomado por essas palavras. E ela então, o último texto diz: o homem e a mulher estavam nus. Nus. O que isso quer dizer? Quer dizer que havia companheirismo, havia similaridade. Ela não se envergonhava do estado que ela estava e nem o homem se envergonhava. Ou seja, eles estavam completamente nus, despidos, sem nada que os impedissem de ter uma vida plena, uma vida amorosa, uma vida conjugal, porque o Senhor, antes de fazer isso, Ele já tinha abençoado os dois, para que eles então fossem fecundos e multiplicassem e enchessem a terra e sujeitassem. Vocês acham que isso é algo fácil de se fazer? Você tem um relacionamento aberto com a sua esposa, você tem um relacionamento aberto com o seu marido, você tem um relacionamento dentro da sua família, onde que tudo está nu, está patente, você pode confiar. Nós vamos voltar a isso em outros compartilhares. Mas o nosso texto base é Pedro, 1 Pedro, capítulo 3. Hoje nós vamos ficar por aqui. E o que eu tenho hoje para compartilhar é para os maridos que as esposas vão ouvir. É
para os maridos. E eu sei que o marido, como eu, tem dificuldade em ouvir. Não é fácil. Mas o que eu tenho é isso. E eu quero que, como eu disse, com muita simplicidade e humildade, que os maridos possam ouvir, que os maridos possam atender. E antes de começar, eu quero que os maridos se levantem, por favor. Todos, homens, maridos, se levantem. Fiquem de pé, por favor. Tem um coração tranquilo. Não, ninguém está armado aí não, né? Deixa eu ver. Tem ninguém armado, ninguém está armado. Está todo mundo tranquilo? Ok, então vamos lá. Nós vamos ler 1 Pedro 3, 7. Os maridos. 1 Pedro 3, 7. Os maridos. Eu vou ler, vocês vão seguir. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas, as suas esposas, com entendimento ou discernimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ouviram? Vós, maridos, nós, o que nós temos que fazer? Viver com as nossas esposas, dando honra a elas, como vaso mais frágil. Por quê? Somos co-herdeiros da mesma herança de graça. E qual é essa herança de graça? Se você olhar aí no primeiro capítulo, no versículo 4, está dizendo assim, que o Senhor, Ele nos chamou, nos gerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então é essa herança. Então a mesma herança que o Senhor destinou a nós, maridos, Ele também destinou às nossas esposas. Ou seja, nós maridos somos os responsáveis para fazer com que elas herdem as promessas. Elas herdem a herança que Deus colocou em Cristo por nós. Então, se na nossa casa está acontecendo alguma falha, a culpa é nossa. A responsabilidade é do marido. Não, pode sentar não, fica em pé. Espera aí, só calma, você ficou sentado, você distribuiu a ceia, calma, tenha paciência. Fica em pé aí um pouquinho, para ninguém dormir hoje, ninguém vai ficar com sono, todo mundo vai ficar bem, desperto. Então a culpa, a responsabilidade é nossa. Porque sabe aquela mulher que você orou, que você pediu por ela? O Senhor fez um sono em você. E quando você acordou, você disse, esta é, afinal, aquela que eu buscava. Por quanto tempo você buscou a sua esposa? Por quanto tempo você esperou? Então esse tempo é o tempo de sono, é o tempo que o Senhor fez para você então ter um cântico. Agora eu quero que as esposas se levantem, por favor. Mirem, vem aqui, por favor. Oi? Não, os maridos ficam em pé. Calma, Beto. Daqui a pouco, você tem só 3 minutos, você está em pé, peraí. Sérgio, a sua mulher está ali, ó. Vai lá buscar ela lá. Vai lá. Adriana, vem aqui, por favor. Ah, não, então vai lá buscar a sua esposa. Vai lá, Sérgio. Vai lá buscar a sua Eva. Vamos. O que eu vou pedir para os maridos fazerem agora, não é para falar assim, você sabe que é, ok? É para você falar as palavras. Se a sua esposa hoje, marido, igual a Fabiana, a esposa não está aqui, você vai chegar em casa e falar para ela, ou quando você a encontrar, ok? O Edgar está com os alunos, aí a Yara vai falar para o Edgar. Tá bem, Yara? Pega no pé dele. Então, não é para você, marido, meu irmão querido, falar com a sua esposa que você sabe que é desse jeito, ok? A palavra de Deus diz que os maridos têm que fazer o que com as esposas? Amar. Não é isso? Então você vai falar o nome dela, igual a minha, vou falar Miriam.
eu te amo e nós somos herdeiros da mesma herança de graça. Amém? É possível fazer isso? Fala o nome da sua esposa, olhando para ela. Fala que a ama e que você e ela são herdeiros. Não é para falar que você sabe, certo? É para falar o nome dela e eu te amo. Mirem, eu te amo e nós somos co-herdeiros da mesma herança de graça. Amém? Quiser dar um beijinho, pode dar um beijinho. Tá bem? Só isso. Tem alguém triste aí? Ninguém riu? Ninguém ficou feliz? É. Obrigado. Pode sentar. Obrigado. Pode sentar agora, todo mundo. Foi difícil? Não. Sabe por quê? Quando você fala olhando para a pessoa, você fala com sinceridade. E sabe o que acontece com o passar dos dias? Fica no esquecimento, na correria, no dia a dia. Não, ela sabe. Não, ela quer ouvir todos os dias. E sabe o que o Senhor quer que nós façamos? A mesma coisa que Ele faz com a igreja. Hoje nós não vamos entrar no assunto do amor do Senhor pela igreja, do homem pela igreja. Eu quero só falar com os maridos. E que os maridos possam ouvir, porque o homem tem dificuldade em ouvir muito tempo sobre o mesmo assunto. Divaga o pensamento. Se perde nos pensamentos. E depois fica falando, não, ele não falou isso ou ele falou aquilo. Então eu quero, como Pedro, vós maridos. É isso que nós temos que fazer. E a palavra marido no grego, ela tem alguns sentidos. E um dos sentidos que ela tem é separar o homem do menino. Esse é o sentido. Vocês ouviram? Separar o homem do menino, do garoto. Quem assumiu o matrimônio, quem casou, deixou de ser menino, passou a ser homem. Homem. Sabe o que o homem faz? Assume responsabilidade. O homem, ele trabalha em prol da sua família. E o homem cristão, o homem que serve a Jesus Cristo, ele é fiel primeiramente a Deus, como o Silvio deu testemunho aqui, e nós vimos isso, e ele é fiel à sua esposa. Porque o homem vai ver muitas mulheres, vai ter contato com muitas pessoas, todo tipo de contato, mas você tem que se lembrar que a sua contraparte, os seus ossos, a sua carne, está na sua casa. Ela está lá, ou ela está no trabalho, ou ela está cuidando da sua família que você pediu. E às vezes nós temos dificuldade em pensar na família. Mas só que a nossa família, quando nós casamos, antes que o Felipe nascesse, era o Senhor, eu e a Miriam. Depois veio o Felipe. Quando nós invertemos a ordem, ou quando nós abandonamos ao Senhor, como o Natal compartilhou ontem, não estamos com os nossos ouvidos atentos a ouvir e a obedecer. Nós nos perdemos em muitas coisas. E nós nos perdemos até conosco mesmo, como homens. Então, se você hoje é pai, você hoje é, não vou falar das mães, mas se você é pai e é marido, a responsabilidade sobre nós é grande. O Sérgio citou as cadeiras vazias. Essas cadeiras vazias me incomodam, porque eu me lembro de muitos irmãos, muitas famílias, muitos casados. Beto, vem aqui na frente, por favor. Depois você conversa comigo no final. Está vendo esse irmão aqui? Ele tem defeito. Você sabe disso? Que ele erra? Às vezes ele chama a atenção da gente e destrói a gente. Ele é turrão. É a personalidade dele. Depois outros compartilhados, nós vamos falar sobre as emoções. Vou trazer aqui uma foto para vocês. Mas vocês já olharam aqui dentro dele, tanto que ele é um irmão abençoado? Vocês já viram isso? Muita gente fala mal dele.
Muita gente fala mal, sai daqui falando mal dele, por causa de, o Beto não quis isso, o Beto não deixou eu fazer isso, o Beto, e aí então vão embora, saem, deixam de reunir, vão para outros lugares. Só que lá nos outros lugares também tem problemas, tem divisões, tem brigas, tem invejas, tem ciúmes, tem um monte de coisa. Mas tudo que diz respeito a esse irmão aqui que eu conheço há 28 anos, ele já me deu algumas pancadas. Vocês podem ficar tranquilos. Mas o meu amor por ele não mudou. E nem meu respeito por ele. Então, dentro do meu conceito de servo de Deus, de crente, eu considero meu pastor, mesmo que ele não leve esse título, ok? Então, quando nós começamos a reunir, eu comecei a reunir, pode ir lá, obrigado. O acolhimento foi aqui. Então, quando nós mudamos também, dentro do nosso coração, da nossa visão, nós erramos, maridos. E nós saímos da reunião aqui e vamos lá para a nossa casa. E nós somos os maridos primeiro a abrir a boca para falar mal contra o Beto. Ele é meu exemplo, ok? Meu exemplo ali. Falar mal da reunião, falar mal da pregação da palavra. Uma das coisas que eu pedi no nosso grupo lá no centro foi para que nós orássemos pelas pregações dos pregadores e por dons e ministérios do Espírito. Para que o Senhor pudesse, quando o irmão vier aqui à frente, pudesse compartilhar a palavra de acordo com a vontade do Senhor. E nós recebêssemos edificação. Que nós que estamos aqui no calor, estamos sentados 2 horas na reunião de ceia, por exemplo, nós recebêssemos a edificação. E as nossas vidas, quando nós sairmos para a semana, nós estejamos cheios. E isso o marido, ele é o responsável, para ele guardar. Para ele não ser o primeiro e nem o último a falar mal, mas sim colocar a ordem na casa. E ele tem o papel muito distinto diante do Senhor. Para vocês terem uma ideia, em Mateus 7:24, eu vou ler aqui. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem, é a mesma palavra de marido, prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, aquele homem, marido, que ouve a palavra e a pratica, ele é um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E o Senhor está falando aqui de fundamento. Uma casa com fundamento. Mateus 7:26 é o oposto. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Edificou a casa sobre a areia, um homem insensato. Um homem que não se preocupou com os fundamentos da sua casa. E a casa vai ruir. Talvez seja o problema de muitos de nós, que nós temos dificuldade em congregar. Nós estamos edificando a nossa casa sem um fundamento sólido na areia. Os ventos passam, as inundações passam, as dificuldades vêm e a família deteriora. Mas a responsabilidade é do marido. Então, a nossa responsabilidade como homem em casa, ela não se encerra no momento que nós colocamos o dinheiro na mesa e nós dizemos para a esposa, eu já faço muito porque eu trabalho, eu sofro no meu trabalho, eu sustento a casa. Não. E nem a esposa, porque hoje nós sabemos que a esposa tem jornadas duplas, triplas e aí vai. E aí então, no outro momento eu falarei sobre isso. Mas na questão do marido, o marido ele tem que se preocupar com a edificação da sua casa. A sua casa envolve você, o Senhor, a sua esposa, seus filhos, se você os tiver. E se você tiver uma menina e um menino, ou tiver mais, você vai ter que compreender, né, igual o Eris Cláudio ali, 3 mulheres. Não é fácil. Meu pai teve que compreender 5. Não é fácil. Além da minha mãe, seria a 6ª. Então, teve um irmão que ele escreveu um livro que o título é assim, ó. O que as esposas
desejariam que seus maridos compreendessem a respeito das mulheres. Esse é o título do livro, desse tamanho. O que as esposas desejariam que os maridos compreendessem sobre as mulheres. Por quê? A estrutura da mulher é diferente. Ela é mais sentimental. Ela tem mais emoções. E nós somos mais racionais. Para o Natal eu posso falar assim: Natal, não senta, fica em pé. Agora, se eu falar para a Mariana, ela pode se sentir ofendida. Eu tenho que falar assim: Mariana, por favor, fique em pé, aguenta mais um pouquinho. Eu já tenho que falar de forma diferente. Dentro do meu trabalho, teve pessoas que choravam quando o sargento chegava e gritava com a gente. Tinha gente que chorava, não aguentava. Homens choravam. Então, a estrutura familiar desse homem não era boa, porque bastava alguém gritar com ele, alguém chegar mais duro perto dele, ele desmoronava. Então, a estrutura não é boa. Ok? Mas vamos continuar. Aí em Pedro 3,7, fala que nós, maridos, temos que coabitar ou viver com elas com entendimento ou discernimento. Você consegue morar com a sua esposa todos os dias e você ver que ela tem aquele período que antecede a fase que toda mulher tem e aquela posterior, ou seja, a mulher tem uma fase que antecede a menstruação, parece que é outra mulher que está vivendo com você, e depois as coisas se acertam. E aí você chega em casa do trabalho carregado de coisas, preocupações, angústia, dificuldade, e a sua mulher não te recebe do jeito que você gostaria. Ela está vivendo um outro momento. Então, o homem tem que chegar em casa e ter discernimento. Agora eu pergunto para os homens, isso é fácil? Você tem um discernimento? Você tem um entendimento? Ao que você põe o pé na casa, põe o primeiro pé dentro, abre a porta e põe o pé, você vê a sua mulher, ela te olha. Um colega meu, ele falou o seguinte: eles tiveram neném recentemente, e a hora que ele chegou cansado do serviço, bem estressado, a mulher dele estava pior. A hora que ele abriu a porta, ela pegou o menino dele e fez assim: ó, toma, é para você. Ela foi e entregou os dois meninos, o menino nos braços, falou assim: toma, é para você, ele estava com saudade de você. Entregou e virou as costas, porque ela não estava mais aguentando o dia dela. E aí, o que o irmão teve que fazer? O meu colega, Não o irmão, mas o meu colega. Cuidar do filho. Naquele momento era o discernimento que ele tinha que ter. E nós temos dificuldade, homens, maridos, para a gente entender isso. Quando a gente tem menino pequeno, quão difícil é para nós vivermos essa vida comum. Quando a gente fala, a palavra fala comum, habitual, mas ela é espiritual. Você já olhou para sua esposa e já a viu como uma irmã em Cristo? Nós não vemos. Você já olhou para o seu marido e o viu como irmão em Cristo? Nós não vemos. Nós vemos como esposa, como irmã, ou aliás, como marido, como esposa, uma vida comum lá dentro. Mas nós não nos preocupamos, muitas vezes, em ofender um ao outro com palavras e outras coisas, e pensar assim: eu estou pecando contra Cristo, que está nela, ou que está nele. Isso é outro discernimento. Sabe por quê? Da mesma forma que nós temos dificuldade em falar com a nossa esposa, quando a gente abre os olhos de manhã, eu te amo, porque foi por isso que a gente casou com ela, porque ama. E nós somos herdeiros da mesma graça, é o dia que acontece no nosso dia a dia. Às vezes você manda uma mensagem no WhatsApp: eu te amo. Aquilo é bom. Mas se o Mauro falar com você, Ádila, no telefone ou pessoalmente, qual vai ser a sua reação? Vai ser melhor. Porque foi assim que aconteceu no início, antes do casamento. Mal se aguentava para esperar a hora de se verem. Mal. E aí então se viam, saíam, conversavam, tinha todo tipo de assunto. E hoje, parece que não tem. A culpa é de quem? Marido. O Senhor vai cobrar do marido. Quando Adão pecou, o Senhor já sabia que tinha acontecido, quem que tinha pecado, quem que tinha feito tudo, mas o Senhor falou assim:
Adão, não foi? Adão. E lá em Romanos é dito que um homem pecou e entrou o pecado. Então a responsabilidade dentro da casa, da família, o Senhor vai cobrar do homem, o marido. Agora a questão é simples. Eu hoje deixei de ser um garoto ou eu sou um homem, um marido, que assume a casa, que sou responsável por esta casa, por esta família, que eu mesmo sou aquele que está mantendo ou que eu construí com a minha esposa. Porque o Senhor disse, o homem vai sair da sua casa e se unir a uma mulher ou a sua mulher, e os dois serão uma só carne. É uma responsabilidade muito grande quando nós, maridos, vamos lá nos pais e fala assim, eu vou casar com a Miriam e ela vai morar comigo. O Silvio Arthur vai experimentar isso daqui a uns anos. Assim o Senhor abençoe. Chegar e dizer isso para ele. Silvio, eu estou aqui para tomar a Joana como minha esposa. Pense, como vai ser o coração dele, a facada. Como que vai ser difícil? Um total estranho, vai chegar para ele e dizer isso. Não vai ser aquele que nós, pais, queremos. Vai ser um total estranho. E aí, então, como nós vamos sentir? Quando eu fiz isso, eu chamei o Beto e o Paulinho para ir comigo. A minha coragem foi levar os dois. Mas devido a uma circunstância particular. E eles foram. E nós ficamos noivos aqui dentro, junto com os irmãos. Acredito que não é difícil, irmãos e irmãs, nós pegarmos a palavra, aplicá-la em nossas vidas. Mesmo porque são aquelas pessoas que nós assumimos o compromisso de ficar com ela pelo resto das nossas vidas. Pode acontecer muitas coisas? Pode. Mas eu tenho certeza que determinadas coisas só vão acontecer se uma ou duas delas quiserem. Os demais não vão acontecer, porque o Senhor guarda. E nós temos dificuldade em colocar isso. A minha versão, continuando aqui no versículo 7, fala, dando honra à mulher como vaso mais frágil. A melhor tradução que eu achei para esse texto aqui, vaso mais frágil, literal era que a mulher é feminina. Que a mulher é feminina. Ela não é masculina. Ou seja, remetendo à sua estrutura. Então, sabe a regra da rua? Conhece a regra da rua? Quando você está caminhando com a sua mulher ou a sua namorada na calçada, qual lado que você dá para ela? Você dá o lado da rua, do lado de fora, ou você dá o lado de dentro dos prédios? Você coloca a mulher do lado de dentro da calçada, dando honra. Essa é a regra da rua. Ou seja, ela é minha, você está protegendo ela. Então não é qualquer um que vai passar e vai encostar nela. Quem não sabe disso, começa a praticar, ok? Então essa é a regra da rua. Então, ou seja, se na rua você protege a sua esposa, e em casa, como você vai protegê-la? Dando a ela Cristo. Você vai tratá-la como feminina. Não é jogar um saco de cimento em cima da mão dela e falar, carrega para mim. Não, não é isso. Mas você conhecer a sua estrutura. E esse é um dos pontos difíceis. Você entender essa parte toda sentimental dela. Você consegue entender o temperamento da sua esposa? Maridos, você entende ela no seu temperamento? Você consegue perceber quando ela está agitada, quando o temperamento dela subiu, e você então consegue levá-la de volta para aquele estado de tranquilidade, de normalidade na sua casa? Outra coisa, as emoções. Você consegue entender as emoções da sua esposa? Você consegue parar um pouquinho e, senta aqui, me fala o que está acontecendo. Para você trazer a sua esposa para aquele momento de sensatez.
Às vezes a mulher também não aceita. Mas aí então, nós temos que lembrar de duas palavras. Está em Romanos uma e a outra em Coríntios. Que nós somos nova criatura. E o que a nova criatura tem que fazer? Andar em novidade de vida. Andar em novidade de vida. Nós somos herdeiros da mesma graça de vida eterna. Então, esta mesma herança, ela só se conquista com a nova criatura vivendo em novidade de vida. Nós não podemos esquecer disso. A responsabilidade é nossa. E Pedro, ele vai terminar com uma observação muito forte, para que as nossas orações não sejam interrompidas. Tenho certeza que se a sua esposa e você estiverem brigados, vocês não vão orar. A não ser que eu esteja redondamente enganado. Mas eu tenho certeza que vai interromper as orações. Você não virá à reunião. A sua esposa não virá. Os seus filhos não virão mais. A sua casa corre um sério risco de desabar, como o Senhor Jesus falou. Então, a responsabilidade em manter a paz dentro da nossa casa é dos maridos. Então, a nossa responsabilidade não se resume em colocar dinheiro dentro de casa. Ela se estende perante o Senhor. Esta é uma das formas, não todas. Tudo que eu estou falando, acho que vocês podem checar também aqui. Ok? E a outra questão. Encostei aqui, saiu aqui. Só um instante. Tecnologia é bom, mas atrapalha. Outra questão, personalidade. Você consegue identificar a personalidade da sua esposa? Identificando, não confundindo? E os padrões dos seus pensamentos. Quer ver uma coisa que você vai destoar da sua esposa? Se você fizer uma reforma ou construir uma casa. Cada um vai querer uma coisa diferente. Cada um vai pensar uma coisa. Cada um vai falar assim, eu queria aquele vaso. Quanto custa o vaso? R$1.200. Você está olhando para um vaso de R$200. Uma tinta. Quanto custa a tinta? Uma lata de 18 litros, sei lá, uns R$300. Você estava pensando numa de 100, se existir, não sei. A cor. Eu queria branco. Branca, a cor. Não, eu prefiro uma cor mais verde, azul. Vamos mandar manipular. E aí, então, os pensamentos destoam. Quantas vezes que a esposa de vocês manda áudio no WhatsApp? Os áudios são assim ou são assim? Bem explicadinho? Não é? Então, ou seja, Natal, passa aqui em casa. Eu não falei para ele, mas ele sabe que vai passar lá em casa. Agora a mulher não. Natal, eu e a Miriam estamos pensando, e aí vai falando tudo. Pensamentos, personalidade. E o que o homem tem que fazer? Suportar. Se nós pegarmos aqui duas crianças, um menino e uma menina, os dois estão aqui na frente, brincando. Eu chego e pergunto o nome do menino. Quanto tempo vocês acham que o menino vai responder o nome dele? Vai me olhar para mim e me responder o nome dele? Vai demorar. Aí eu pergunto de novo. A menina levanta os olhos e fala assim, o nome dele é Pedro. Verdade ou mentira? Verdade. A personalidade da mulher é assim. E o homem fica compenetrado. Mas só que o Senhor nos diz, irmãos, maridos, dai honra. Sabe o que é você dar honra? Não expor sua esposa fora de casa. Você ajustar as coisas com ela entre você e ela. Nem na frente dos filhos. E muitas vezes não é assim. Todos nós temos dias bons, dias ruins, que a temperatura sobe, a temperatura desce, e os relacionamentos também seguem o mesmo curso. E quantas vezes nós falamos impensadamente? Nós não medimos as palavras. E isso é mal para nós. Muito ruim. Nós que somos homens.
Compreender a esposa não é fácil, nem um pouco. E quando nós estamos também em um outro estado, que não seja aquele de paz, de tranquilidade, sabe o que nós vamos fazer com nossas esposas? Irritá-las. Lá em Colossenses 3,19 diz: maridos, não irriteis as vossas esposas. E às vezes nós irritamos. Tudo por nossa própria causa, a nossa personalidade. A grande responsabilidade recai sobre nós, homens, maridos. Veja bem, algum dia o Senhor falou assim: eu estou desanimado com a igreja. Eu estou desanimado. Só dá problema. Que dificuldade. Não. Ele não falou isso. Ele disse que ele edificaria a igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E o edificar dele é dia a dia, minuto a minuto, incansavelmente. E nós muitas vezes desistimos. E nós então pensamos, é melhor acabar. Ou não quero mais, ou deixa ela para lá e eu vou ficar para cá. Mas as coisas não são assim. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. E muitas vezes o sol se põe e a ira fica. Gostaria muito, irmãos, maridos, que vocês se despertassem para essa grande responsabilidade. Quando alguém chegar, por exemplo, chegar para alguém e falar assim: eu vou falar mal do irmão Beto para você. Você chegar e já cortar na hora. Assim, irmão, não quero. Isso é pecado. Ah, é? Nossa, fala, o que aconteceu? Nossa, não sabia não. É isso que a gente faz. O homem corta. Rasteiro. Fala, irmão, não quero. Você tem problema com ele? Vai lá nele, pede perdão e acerta. Pronto, morre o assunto. Tinha que ser dessa forma. Porque a igreja, ela está definhando. Não é a igreja que eu digo, não só nós, mas a igreja na nossa casa, a igreja por fora, porque tem uma festa muito grande acontecendo. Vamos fazer aqui uma novidade. Todos vão, porque nós queremos a novidade. Mas o nosso Deus diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o sempre. Qual a novidade você espera do Senhor? Vê-lo face a face, é a única. Mas sabe aquele Jesus que viveu aqui? Aquele Jesus que está lá no céu e aquele que vai ficar para sempre? É igual. Não muda. A palavra dele é igual. É dito de um irmão, George Miller, que ele leu a palavra, a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, mais de 200 vezes durante a vida dele. Então, se nós considerarmos que ele leu João 3,16, ele leu esse versículo mais de 200 vezes na vida dele. Quantas vezes a mais ele ouviu outros irmãos pregarem sobre João 3,16? E nós nos cansamos de ouvir sobre isso. Nós não queremos. A palavra ela se torna comum para nós. Nós então, meça o termômetro da sua vida, homens. Esta semana que passou, quantas vezes você leu a Bíblia? Um capítulo, pelo menos? Quantas vezes na semana? Quantas vezes você orou? Fechou a porta do seu quarto, entrou e orou, esqueceu o resto? E quantas vezes você desejou estar congregados com os irmãos e as irmãs? E foi. E chegou aqui, ou nas reuniões, nós, graças ao Senhor, temos muita oferta de reuniões. Muita. Durante a semana, sábado à noite, domingo de manhã, à tarde para os jovens, quarta-feira, reunião de oração. Graças ao Senhor nós temos. Então, o homem, ele é esse responsável em colocar a sua casa nos eixos. Estou terminando, ok? Paulo ele falou certa vez a Timóteo que a excelência do poder, na casa de Deus, há muitos vasos. E ele disse outra vez que o poder, a excelência do poder, está dentro dos vasos. Então a igreja, Deus a vê como uma casa. Ele é o Pai. E ele se autodeclara marido das viúvas e pai dos órfãos. O Senhor não é um garoto, um menino, ele é um homem, vamos falar assim,
um homem de guerra, ele é Deus, ele assume a paternidade, ele assume a casa dele, que é a igreja. Mas só que esses vasos, como a minha versão aqui fala, né? A de vocês talvez traga a parte mais frágil ou mais fraca, a minha traz vaso, porque todos nós somos vasos para conter a excelência do poder de Deus. Só para vocês terem uma colocação, um pensamento. Na casa de Isaac, quem orava era a esposa. Ela orou 20 anos para que ela fosse mãe. Então ela, mesmo sendo estrangeira, depois vocês podem olhar em Gênesis, ela orava juntamente com Isaac. Depois, Isaac orou porque ela era estéril. Então parece que aquela pessoa que recebe tudo, ela então cria um marasmo, ela fica normal. Ela vai vivendo a vida normalmente. Mas quando há uma crise, a pessoa então se desperta, ela vai lá no topo e ela ora e começa depois a voltar na normalidade, usufruindo. Mas só que ela, infelizmente, tinha partidarismo em casa. Não é esse o caso agora, não vou entrar. Mas, somente pensando aqui, nós, maridos, qual a nossa frequência de oração? A nossa frequência de leitura? A nossa frequência de pegar na mão das nossas esposas e filhos? Vamos à reunião. Vamos ter contato com os irmãos. Vamos na reunião de bairros. Vamos fazer isso e vamos fazer aquilo. Nós temos que pensar, mudar a disposição do nosso coração. E um homem, para mudar a disposição do coração, não é fácil. O homem ele é mais duro. O marido é mais duro. Por isso que Pedro, ele era casado. E ele disse isso para os maridos. Pedro, ele, além de ser precipitado nas palavras, ele ainda tinha que falar e viver com a esposa dele com discernimento em casa. Porque senão ele destruía tudo. Pelo temperamento de Pedro, pelo jeito dele, ele destruía tudo. Mas ele então aprendeu e ele pôde nos compartilhar essa experiência de vida dele. Porque segundo como eu leio esse texto, eu já faço a minha leitura, vendo Pedro dizendo assim, André, senta aqui que eu vou te dizer o que é ser marido. Como eu aprendi a ser um homem, como eu aprendi a viver com minha esposa, depois que o Senhor me salvou. Antes talvez não era assim. Não era assim, meus irmãos. Eu gostaria muito que tudo que porventura tenha acontecido, que esse ato de dizer que você ama a sua esposa, falar o nome dela, dizer que a ama, que você é herdeiro com ela da mesma graça, não se perca no seu dia a dia. Que você possa dizer à sua esposa todos os dias que você a ama, que você com ela são herdeiros. Porque no dia que o Senhor nos chamar para prestar contas, nós vamos prestar contas individuais, eu sei, mas nós vamos também ser chamados como um só. Porque nós nos tornamos uma só carne. Na nossa casa, na nossa vida, tudo que nós, homens, fizermos, nós devemos pensar em incluir a minha esposa, os meus filhos. Se eu vou em algum lugar que não caiba a minha esposa ou meus filhos, eu não vou. Se aquele lugar que eu quero ir não cabe os dois, eu não vou. Não quero ir. Não faço a menor questão de ir. Porque nós somos uma só carne. E nós devemos ter, como lá em Gênesis, os dois estavam nus. Então a esposa não esconder as coisas do marido e nem o marido esconder as coisas da esposa. Porque os dois são uma só carne. Terminando aqui, as orações, como eu disse. Quão difícil é orarmos quando nós temos dificuldade em casa. Como nós podemos nos chegar diante do Senhor, que conhece a mente e os corações, e se a gente está com um problema em casa, se nós estamos com dificuldade? Sei de muito testemunho, já ouvi alguns irmãos dizerem que quando eles iam pregar, ele era pastor, esse irmão, a esposa dele não foi à reunião, não ia. Ela estava em casa, brigado com ele. E ele ainda tinha que orar pelas pessoas, compartilhar a palavra, dar testemunho. Ele era o pastor daquela determinada congregação. E dentro da casa do pastor, da congregação, tinha problema.
imagino as nossas. Como difícil é. Quanto problema nós temos. Quanto nós, maridos, somos a causa dos problemas. Não digo que provocamos, mas digo que muitas vezes uma omissão ou um deixar de agir. Vou dar um exemplo. A palavra Samuel até falou isso aqui semana atrasada, se não me engano. Se nós pecamos agora, quanto tempo eu tenho que esperar para pedir perdão? 1 hora, 2 horas, 1 dia, 3 dias, 4 dias, 10 dias, 20 dias, 50 dias, 1 ano, na hora. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Temos dificuldade de reconhecer que somos errados. Eu fui criado num lar que meu pai era militar. Militar de bigode ainda. A hora que a minha mãe falava assim, seu pai está chegando e eu vou contar para ele. O que vocês estão fazendo? Serenava tudo. Todo mundo ficava com medo do meu pai disciplinar a gente. Geralmente o homem carrega o que ele aprende em casa. Seja um lar que tenha a presença do pai, seja um lar que não tenha a presença do pai. E ele carrega isso para dentro do casamento. Sabe por quê? Onde está o manual para ser um marido? Onde está o manual para ser pai? Onde está o manual para ser uma esposa? Compra na banca, baixa na internet com o PDF, vem no WhatsApp, vem no Instagram? Não, não vem. Então, como que nós vamos aprender isso? Dia a dia. E sabe o padrão que a gente tem de referência? O pai, a mãe, o pai do vizinho, do amigo que era vizinho. É esse padrão, aquele que a gente idealizou. Na escola não se ensina isso. Então, tudo que há uma carga emocional, há uma herança passada, vai desaguar dentro do casamento, lá dentro. Você pega um irmão que ele é boyzinho, gosta do carro rebaixado, antes de casar. Ele vai andar com a esposa dele e a filha com o carro rebaixado. Se a esposa não falar nada. Aí ele sai e demora a voltar para dentro de casa. 10 horas, 8 horas, meia-noite. Onde você estava? Estava com meus amigos, no rolezinho. Mas peraí, você é casado. O que você estava fazendo lá? Não, aí ele chega já batendo no carro. E aí, naquela época, quando solteira, maravilha. Só que agora tem os filhos, tem a casa. Muda. E assim, irmãos, é outras coisas. Se nós não temos, como eu não tive, uma educação religiosa, é muito mais difícil. Tem que se virar. Quando, às vezes, hoje, o Felipe nasceu num lar cristão, desde pequeno eu ensino ele, mas ele tem que ter a experiência dele, como ele teve. E nós temos que acompanhar, falar, olha, você tem que reunir, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Como Salomão falou, meu pai, quando eu era tenro na casa de meu pai, ele me dizia, ele me instruía, ele não se esquecia de mim. E às vezes nós esquecemos. Não é que minha mãe, ela, terminando aqui, vocês me desculpem esse último testemunho aqui, meu irmão estava com 19 anos, o mais velho. Ele deu uma desavença com minha mãe e nós vimos aquilo em casa. E aí então ele falou assim, a senhora não me bate mais. Ela falou assim, te bato hoje, amanhã e depois. Enquanto eu for sua mãe, você vai ter que me obedecer. Entendem? O ato de rebeldia que nós carregamos. Um homem de 19 anos, com uma atitude de menino, moleque. E às vezes nós vamos para dentro do casamento com a mesma atitude de moleque. Ainda somos moleque. Não estou falando aqui que nós vamos vestir um terno e gravata e pôr dentro de casa. Não é isso. Eu estou falando que a alegria de personalidade, aquela leveza, aquelas questões do marido, que ele é, continue. Mas agora com a esposa e os filhos. Uma outra coisa. Quanto tempo você não chama a sua esposa para tomar um sorvete? Para comer uma pizza? Hoje está quente. Uma ótima ocasião para você sair com ela e passear e vocês conversarem. É uma ótima dica. Esse discernimento que nós temos que viver
é que ela espera que nós, em casa, ao chegarmos, que a trate como aquela namorada que um dia ela foi. Ah, irmãos, sinto em dizer, nós precisamos dizer para nossa esposa todos os dias que amamos. Olhar na cara dela, no rosto dela e falar o nome dela, que é a palavra mais linda que ela ouve na face da terra. É o nome dela. Por aquela pessoa que a ama. Não existe uma palavra mais linda do que o próprio nome. E isso é muito fácil de ser feito e mudar o ambiente, o meio ambiente do nosso lar. Amém. Senhor nos abençoe.